Boa tarde, meu nome é Herbert Rodrigues Mendonça, estudante do curso de Administração Turno Noturno da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Berlândia. Estou apresentando um resumo sobre referencial teórico do artigo sobre a Resource Based View, o modelo da visão baseada em recursos, a RBV, para a disciplina de estratégia do quinto período. O artigo utilizado é o artigo Aplicação da Teoria RBV ao Setor de Serviços de Saúde, uma revisão sistemática da literatura. O artigo ele utiliza da maior parte dos conceitos da RBV, apesar de que alguns que eu já vou apresentar aqui no início, eu não vejo tanta ênfase quanto à questão da durabilidade e também quanto à apropriabilidade do valor. Mas só que a apropriabilidade do valor talvez apareça de uma outra forma, mas não tão nitidamente colocado como recurso pelos autores do artigo. Então, já que a atividade é colocar todas as escrituras, já estou colocando essas duas que está faltando no referencial dos autores do artigo. Os autores desse artigo, Aplicação da Teoria da RBV ao Setor de Serviço de Saúde, uma revisão sistemática da literatura, ele o centraliza em 3 pontos, né? Nas capacidades organizacionais, nas dinâmicas e nas competências, né? Tem 2 autores que eles citam durante essa revisão bibliográfica, que são Abreu e Antoniali, que diz que a RBV surge nos anos 80, nas obras da autora Penrose, como um conjunto interligados, de recursos interligados numa determinada estrutura administrativa, com disposição e diferentes usos ao longo do tempo, conforme a decisão dos gestores, né? Ou seja, conforme a estratégia que a empresa possui. Ela nasce sobre questionamentos a respeito de desempenho de certas empresas ser melhor que outros, fundados em raízes conceituais de teorias com base de economia evolucionária, mudanças econômicas e capacidades desenvolvidas por organizações industriais. A estratégia de RBV ela explica a performance das organizações reconhecendo os recursos que as organizações possuem e como ela os aloca conforme as suas estratégias competitivas. E que para se tornar competitivo, os recursos precisam ser necessariamente valiosos, raros, difíceis de imitar, difíceis de substituir. E aqui estamos falando sobre um recurso que não aparece sobre a durabilidade, não é mencionado em todo o artigo, e sobre a apropriabilidade do valor, que é trago, mas sobre a forma de aprendizagem, né, que é outra questão, que é uma outra questão, né, que é o valioso atributo que gera benefícios, né, o aprendizado não deixa de ser um. Além das características de recursos, né, o referencial teórico do artigo aponta a heterogeneidade, né, e imobilidade ou inimitabilidade como um pressuposto importante. O que é essa heterogeneidade dos recursos? É que é tão diferente de uma empresa para outra que não tem como imitar. Eu posso ter uma empresa que vende bolo de pote, um comércio que vende bolo de pote, e outro que vende também bolo de pote. Mas a embalagem como é, a forma como é vendido, a forma como é o bolo de pote produzido, mesmo que seja a receita parecida, mas os sabores diferentes, são coisas que já são difíceis de imitar. O modo de preparo, né? Podemos pensar assim, essa heterogeneidade e imobilidade ou inimitabilidade desses recursos, que é um pressuposto importante, né? Pensando em RBV. Recursos diferentes não podem ser movidos com facilidade de uma empresa para outra, né? São próprios de recursos intangíveis, né? Como capacidade de inovação e criação, né? Os recursos, mesmo assim, eles podem ser físicos, humanos, organizacionais, tangíveis e intangíveis, né?
Os tangíveis podem ser mensurados, contabilizados, e tangíveis não, como, por exemplo, a capacidade de aprendizagem. Isso não cabe em nenhum cálculo financeiro, por exemplo. Os autores consideram que capacidade de uma organização são esses recursos, né, inteligentes, imóveis e ilimitados, que podem ser utilizados para realizar ações dentro das organizações, sejam as ações operacionais. O que são essas ações operacionais? São o conjunto de rotinas de entrada e saída de um sistema, ou seja, é a produção propriamente dita. Né? E as capacidades dinâmicas? As capacidades dinâmicas já são as capacidades de influenciar mudanças nos conjuntos de rotinas ou nos conjuntos produtivos. Né? As capacidades organizacionais, elas também são relacionadas a processos específicos, como o desenvolvimento de produtos, tomada de decisões empresariais, alianças, parcerias, né? Fidelidade dos clientes também, não podemos deixar de fora. E essas capacidades, né, também podem ser competências da empresa, inclusive de criar novos processos, novos produtos, ou responder a mudanças de mercado. Empresas que conseguem se adaptar, sobreviver às mudanças de mercado, isso representa um recurso importante de uma organização. Em termos de RBV, é um recurso muito estratégico. Né? Essas capacidades dinâmicas, né, que representam as formas de gerenciar, reter, utilizar e continuar as competências adquiridas, né, podem ajudar a alcançar melhorias na efetividade de processos gerenciais. Né? Os autores do artigo, Abreu Antoniali, eles falam que compreendem as capacidades organizacionais como resultado de manipulação dos recursos, ou seja, tem os ingredientes, mas como é o modo de preparo desses ingredientes? Né? Por mais que os ingredientes sejam o mesmo, a forma que uma organização faz é diferente, por inúmeros fatores, seja tamanho, estrutura, conhecimento técnico e, né, localização, tudo isso é conhecido. E com base nisso, a ideia de competência central representa o aprendizado coletivo relacionado à habilidade de produção, que é diferente de recursos como capital, né, dinheiro, as pessoas, técnicas e tecnologias, representa uma associação de interações sociais presentes na organização que permite uma resolução coletiva de problemas. Né? Esses autores, o Abreu Antoniali, ao citarem os Christensen, apresentam a ideia de que as competências são capacidades que estruturam e orientam a apropriação dos recursos, de modo a trazer resultados produtivos de forma vantajosa à organização. Tisse et al., 97, também citado por esses dois autores, cita que as competências centrais, seja a produção, são propulsores da vantagem competitiva, e as competências dinâmicas, que é aquilo que influencia a mudança da produção, a resposta ao mercado, a inovação ao mercado, são as respostas de mudança ao mercado. Né? Em relação ao setor de serviços, a RBV, nas contribuições na combinação dos recursos humanos com os técnicos tecnológicos e de negócios, possui uma estratégia de inovação. Clear, Flush e Heath, 2016, citados pelos autores, demonstra a importância do capital humano na gestão dos recursos, principalmente na participação, confiança, partilha do conhecimento e colaboração. Né? Acho que Kotler, né, Philip Kotler, tem um capítulo voltado para marketing de serviços que falta justamente nisso, né? No atendimento de necessidade do consumidor, na satisfação do funcionário e na realização do objetivo-chave daquele tipo de negócio, né? Não sei se é exatamente com essas palavras, mas tem algo relativo a isso, né? Ou seja, as coisas se integram, né? Quanto ao conhecimento, os autores na área de serviço, principalmente, mas também na produção, não podemos deixar ela de lado, enfatiza a importância da gestão do recurso do conhecimento
para enfrentar a perda de capital humano, seja rotatividade de trabalho, aumento de conhecimentos e avanços tecnológicos. A gente para um pouco no artigo para entrar naquela questão de Taylor, que é onde entra a questão da gerência científica. A gerência científica em quê? Em planejar e conhecer todas as etapas de produção, de produção. Ou seja, a gerência científica, ela se apropria do conhecimento do trabalho e planeja a forma como ele é executado. Então, Pi e Canha, de 2005, eles retomam esses conhecimentos do Taylorismo, apesar de não estar escrito no artigo, mas eu acho que é interessante denotar isso, né? A segunda parte do referencial teórico desdobra-se na intersecção entre a teoria da RDV e a sua aplicação no setor de saúde. Os autores, né, o Abreu e Antoniari, ele falam que a abordagem da RDV, apesar de ser marcadamente voltada para a obtenção de vantagem competitiva em economias de mercado, elas podem ser utilizadas em setores não necessariamente privados, como o da saúde, né? A ênfase dos recursos, principalmente esses intangíveis como capacidade, conhecimento e desempenho, podem trazer diferenciais voltados principalmente ao cumprimento dos objetivos institucionais, mesmo que não estejam ligados a lucros, né? Visto que, por exemplo, né, insumos da saúde precisam ser gerenciados com cuidado por conta dos elevados custos. Medicamento custa caro, não só medicamento, mas mão de obra técnica, né? Médicos, enfermeiros, hotelaria de hospitais, medicamentos, tudo isso é uma gestão de recursos de elevado valor, né? De elevado custo, perdão. Então, a RBV é importante nesse sentido, né? Ou seja, ela pode contribuir para entender como os recursos são mobilizados e transformados em capacidades organizacionais, direcionando estrategicamente as organizações do setor de saúde. Autores como Wu e Hu citam também, como o Pi e o Cancanhari, a preponderância do conhecimento como importante recurso da criação de valor, principalmente conhecimento voltado às capacidades dinâmicas, aquelas capacidades que alteram a forma como é feita a produção, né? Para lidar com a interação entre recursos. Capacidades relacionadas ao conhecimento escalar, capacidades relativas aos processos dos hospitais e seu desempenho, né? Os autores desse artigo deixam claro que os objetivos em um hospital são divergentes e as decisões de grande impacto não são tomadas sem a anuência da área técnica, da área médica, né? E enfermagem, né? Este ambiente não há fator isolado, o resultado é uma melhoria de processos em cada área. Médico pode, um exemplo, claro, né? Nem sempre é assim. Ele quer a melhor terapêutica no seu tratamento, mas a melhor terapêutica pode ser um tratamento muito caro, tanto para o hospital, mas ainda para o paciente, né? E, às vezes há tratamentos tão eficazes, mas baratos, né? Tanto para o hospital quanto para o paciente, né? Um exemplo. Os autores, né, eles deixam claro que essa divergência do hospital, ou seja, não é um fator isolado. Então, assim, gerar capacidade tem bastante impacto na gestão das organizações de saúde, quando voltados à busca de melhorias, de desempenhos e mudanças, né? Tem uma pesquisa que ele cita do Sharma et al., de 2014, que eles entrevistam gestores de hospitais e encontram 4 capacidades organizacionais com potencial de contribuir com inovação, que é ativar, eles nomeiam como ativação do cliente, que é o incentivo à interação, ativação da organização, que é identificar e desenvolver capacidades e recursos internos que facilitem o processo de cocriação e interação com o cliente, o paciente do hospital, capacidade de interação, canais de comunicação abertos entre o hospital e pacientes, entre empresa e clientes, né? E
E voltando de onde parou, a agilidade na aprendizagem, né, com aprendizado sobre os clientes, individual e coletivamente, para melhorar resultados. Aí que entra o quinto recurso, o sexto recurso da RBV, que é a apropriabilidade do valor, né? Que não é citado de forma tão direta como foi citado os outros, né? Esses autores, os autores, né, que é o Abreu Antoniari, a partir de Wang e Rajli, apresentam a importância da análise de dados na geração de capacidades dinâmicas para as organizações da saúde, podendo-se obter deste modo, né, desse banco de dados, melhor qualidade em decisões clínicas, de modo a se evitar redundâncias, custos desnecessários com TI, rápidas transferências de sistemas. Aqui a gente pode até dar como exemplo aquela proposta governamental que com certeza tem uma questão de organização de saúde, que é o prontuário eletrônico, o prontuário digital, né? Que também esbarra na LGPD, na nova Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, como é que vai compartilhar um prontuário médico das pessoas, né? É um grande exemplo desse banco de dados integrado, né? Seria nacional essa questão do prontuário digital. Já outros autores aqui, o Arnold e Osborne, busca utilizar as capacidades dinâmicas, né, no alcance das vantagens competitivas, né, defendendo a criação de grupos de envolvimento e participação da equipe médica em discussões gerenciais multidisciplinares para buscando, né, reduzir custos, aumentar a qualidade, gerar valor para o cliente, né? Aqui não é parte do artigo, mas aqui eu já entro. Em suma, técnicas toyotistas da CCQ, os grupos de controle de qualidade total em discussão sobre melhorias de processo das organizações, né? Não está escrito no artigo, mas é isso. Essas são as técnicas de grupo de qualidade total, CCQ no toyotismo, né? Enfim, mesmo voltado para setores competitivos de grande concorrência, a estratégia de RPV pode contribuir para as organizações de saúde serem mais eficientes e eficazes em sua criação de valor, aprendizado, inovação, desempenho e capacidade, à medida que a estratégia por desempenho pode aprimorar o cumprimento institucional da organização. Obrigado.